Apresentação do trabalho de computação gráfica sobre o tema de inpainting. Os alunos Endro Martins Scarletti, Guilherme Benetti Coev, Vinícius Trindade Santos farão uma breve apresentação. Descrição do tema. O inpainting é um processo de conservação em que partes danificadas, deterioradas ou ausentes de uma obra de arte são preenchidas para apresentar uma imagem completa. Esse processo pode ser aplicado a meios de artes físicos e digitais, como pinturas a óleo ou acrílico, impressões fotográficas químicas, esculturas tridimensionais ou imagens e vídeos digitais. Com suas raízes na arte física, como pintura e escultura, a pintura tradicional é realizada por um conservador de arte treinado que estudou cuidadosamente a obra de arte para determinar os meios e técnicas usados na peça, os riscos potenciais dos tratamentos e a adequação ética do trabalho. Objetivos. As técnicas do método de inpainting dependem do objetivo desejado e do tipo de imagem a ser tratada. Os tratamentos para preencher as lacunas são muito diferentes entre a arte física e a arte digital. Com todas as aplicações de pintura interna, é importante manter registros detalhados do estado inicial das imagens, tratamentos realizados e justificativa para o tratamento, e as cópias originais quando aplicado, por exemplo, imagens digitais originais. Aqui podemos ver um exemplo da utilização do inpainting para a recuperação de uma fotografia. Vou falar um pouquinho das motivações. A fim de preservar a integridade de uma obra de arte original, qualquer técnica de pintura ou tratamento aplicado ao trabalho físico ou digital deve ser reversível ou distinguível do conteúdo original da obra de arte. Antes de qualquer tratamento, os conservadores continuam de acordo com o Instituto Americano de Conservação de Obras Históricas e Artísticas. Existem várias considerações éticas antes que o inpainting possa ser justificada. Várias decisões de deliberação sobre a adequação ética da quantidade e do tipo de pintura feita dependem de muitos fatores. Como a maioria dos tratamentos de conservação as questões éticas da pintura interna residem principalmente na autenticidade, reversibilidade e documentação. Qualquer intervenção para compensar a perda deve ser documentada em registros e relatórios de tratamento e deve ser detectada por métodos de exames comuns. Essa compensação deve ser reversível e não deve modificar falsamente as características estéticas, conceituais e físicas conhecidas da propriedade cultural, especialmente removendo ou obscurecendo o material original. Em uma era de turismo em museus, novas tecnologias e demandas estéticas por imagens perfeitas, sem imperfeições, continuam a desafiar as práticas éticas dos conservadores para proteger a integridade dos originais. Aqui podemos ver uma restauração. A imagem de cima é a imagem depois da restauração, a imagem de baixo é a imagem antes da restauração, cheia de lacunas e falhas. Conceitos envolvidos em painting físico. Na conservação e restauração de pinturas, o termo pintura interna refere-se à compensação das perdas de tinta, visando a recomposição das partes que faltam em uma imagem para melhorar sua percepção, tornando os danos menos visíveis. Em outras palavras, inpainting visa fazer uma melhoria visual para a obra de arte como um todo, reparando partes ausentes ou danificadas usando métodos e materiais equivalentes ao trabalho do artista original. Conceitos envolvidos e técnicas aplicadas. Ao estudar os métodos de pintura de vários artistas, a composição das tintas usadas historicamente e ao estudar cuidadosamente o meio com o qual se está trabalhando, os conservadores são capazes de, usando uma variedade de metodologias, restaurar as obras de maneira muito próxima à sua aparência visual original. Outras dicas de pintura. A imagem, como um todo, determina como preencher a lacuna. O propósito da pintura interna é restaurar a unidade da obra.
Por isso é fundamental saber como a peça reparada funcionará dentro do resto da imagem. A estrutura da área em torno da lacuna deve ser continuada na lacuna. As linhas de contorno que terminam no limite da lacuna devem ser transportadas para a lacuna. As diferentes regiões dentro de uma lacuna, conforme definidas pelas linhas de contorno, são preenchidas com cores que correspondem às de seu limite. Embora os materiais específicos não precisem ser idênticos. Se materiais alternativos forem usados, é importante testar a reatividade potencial. Os pequenos detalhes são pintados, ou seja, textura é adicionada para garantir que o olho não seja atraído primeiro para a região pintada. As técnicas de pintura de Helmut Ruhlmann de Jessel estão repletas de escolhas técnicas e procedimentos para preservar a qualidade do óleo e das primeiras pinturas em têmpera. Conceitos envolvidos em Painting digital. Atualmente, existem muitos programas que são capazes de reconstruir áreas perdidas ou danificadas de fotos e vídeos digitais. O mais conhecido para uso com imagens digitais é o Adobe Photoshop. Uma vez que os arquivos digitais podem ser duplicados, quaisquer alterações restaurativas devem ser feitas no arquivo duplicado, mantendo o arquivo original intacto. Dadas várias habilidades da câmera digital e da digitalização de fotos antigas, a pintura interna tornou-se um processo automático que pode ser executado em imagens digitais. Mais do que mera remoção de arranhões, as técnicas de pintura interna também podem ser aplicadas à remoção de objetos, remoção de texto e outras modificações automáticas de imagens e vídeos. Em efeitos especiais de vídeo, a pintura de inpainting é geralmente executada após a máscara de vídeo. Além disso, eles também podem ser observados em aplicações como compressão de imagens e superresolução. Em fotografia e cinema, é usado para restauração de filme, para reverter, reparar ou mitigar a deteriorização. Por exemplo, danos físicos, como rachaduras em fotografias ou arranhões e manchas de poeira no filme, ou até mesmo danos químicos, resultando em perda de imagem. Também pode ser usado para remover olhos vermelhos, a data estampada em fotografias e remover objetos para efeito criativo. A rede neural de aprendizagem profunda com base em pintura pode ser usada para dessensificar imagens. 3 grupos principais de algoritmos de pintura de imagens 2D podem ser encontrados na literatura. A primeira a ser observada é a pintura estrutural ou geométrica. A segunda é a pintura de textura e a última é uma combinação dessas duas técnicas. Todos esses métodos de pinturas têm uma coisa em comum. Eles usam as informações das áreas da imagem conhecidas ou não destruídas para preencher a lacuna, da mesma forma que as imagens físicas são restauradas. Aqui podemos ver um exemplo de uma fotografia restaurada digitalmente. Aplicações estrutural. A pintura estrutural ou geométrica é usada para imagens suaves, com bordas fortes e definidas. Existem muitas abordagens diferentes para a pintura geométrica, mas todas elas derivam da mesma ideia de que a geometria pode ser recuperada de áreas ou domínios semelhantes. Bertolmio propôs um método de pintura estrutural que imita como os conservadores tratam da restauração da pintura. Bertolmio propôs que, transferindo progressivamente informações semelhantes das bordas de um domínio da pintura interna para dentro, a lacuna pode ser preenchida. Aplicações textural. Enquanto a pintura estrutural geométrica funciona para reparar imagens suaves, a pintura textural funciona melhor com imagens com muita textura. A textura tem um padrão repetitivo, o que significa que uma parte ausente não pode ser reparada continuando as linhas de nível na lacuna. Linhas de nível fornecem uma representação completa e estável de uma imagem. Para reparar a textura em uma imagem, pode-se combinar informações de frequência e domínio, para preencher uma área selecionada com a textura desejada. Esse método, embora seja o mais simples e eficaz, funciona bem ao selecionar uma textura a ser pintada.
Para uma textura que cobre uma área mais ampla ou um quadro maior, seria necessário percorrer a imagem segmentando as áreas a serem pintadas e selecionando as texturas correspondentes em toda a imagem. Existem programas que podem ajudar a encontrar as áreas correspondentes, que funcionam de maneira semelhante a localizar e substituir e um processador de texto. Aplicações combinadas. Estrutural e textural combinadas. As abordagens combinadas de pintura estrutural e textural tentam simultaneamente realizar o preenchimento de textura e estrutura em regiões de informações de imagens ausentes. A maioria das partes de uma imagem consiste em textura e estrutura, e os limites entre as regiões da imagem contêm uma grande quantidade de informações estruturais. Este é o resultado ao combinar diferentes texturas. É por isso que os métodos mais modernos tentam combinar a pintura estrutural com a textural. Um método mais tradicional é usar as equações diferenciais, como a equação de Laplace, com as condições de contorno de Dirichlet, para continuidade, de modo a criar um ajuste aparentemente contínuo. Isso funciona bem se as informações ausentes estiverem dentro da parte homogênea de uma área do objeto. Outros métodos seguem as direções isofoto, em uma imagem um contorno de luminescência igual, para fazer a pintura interna. Investigações recentes incluíram a exploração das propriedades da transformada wavelet para realizar a pintura interna no domínio da frequência espacial, obtendo um melhor desempenho quando comparada às técnicas de pintura interna baseadas em frequência. A pintura com base em modelo segue a abordagem bayesiana, para a qual a informação ausente é melhor ajustada ou estimada a partir da combinação dos modelos das imagens subjacentes, bem como dos dados da imagem realmente sendo observados, em linguagem determinística. Isso levou a vários modelos variacionais de pintura interna. Os métodos de computador manuais incluem o uso de uma ferramenta de clonagem para copiar partes existentes da imagem e restaurar uma textura danificada. A síntese de textura também pode ser usada. A pintura de imagem baseada em exemplos tenta automatizar o processo da ferramenta de clonagem. Ele preenche buracos na imagem, procurando por manchas semelhantes em uma região de origem próxima da imagem, e copiando os pixels da parte mais semelhante para o buraco. Ao executar o preenchimento no nível de patch, em oposição ao nível de pixel, o algoritmo reduz os artefatos de desfoque causados por técnicas anteriores. Diagrama de blocos do processo geral. Primeiro temos a imagem a ser tratada. Segundo, temos a máscara de tratamento. Terceiro, o algoritmo de Alexandre Telha. Quarto, o algoritmo de fluidos dinâmicos de Navier-Stokes adaptado. E por último, temos a imagem final. O primeiro algoritmo é baseado no artigo Uma técnica de pintura de imagem baseada no método de marcha rápida, que foi pelo Alexandre Telea em 2004. Ele é baseado no método de marcha rápida. Considere uma região na imagem a ser pintada. O algoritmo começa no limite desta região e vai dentro da região preenchendo gradualmente tudo no limite primeiro. É necessário que uma pequena vizinhança ao redor do pixel na vizinhança para ser pintada. Esse pixel é substituído pela soma ponderada normalizada de todos os pixels conhecidos na vizinhança. A seleção dos pesos é um assunto importante, mas a ponderação é dada aos pixels próximos ao ponto, próximos à normal do limite e aqueles situados nos contornos do limite. Depois que um pixel é pintado, ele se move para o próximo pixel, mais próximo usando o método da marcha rápida. O FMM garante que os pixels próximos aos pixels conhecidos sejam pintados primeiros, de modo que funcione apenas como uma operação heurística manual. O segundo algoritmo é baseado no artigo Navier-Stokes Fluid Dynamics in Image and Video Painting, por Beltamio, Marcelo, Andrea Bertozzi e Guilhermo Sapiro, em 2001. Este algoritmo é baseado em dinâmica de fluidos e utiliza equações diferenciais parciais. O princípio básico é heurístico. Ele primeiro viaja ao longo das bordas de regiões conhecidas para regiões desconhecidas, porque as bordas devem ser contínuas. Ele continua isofótone, linhas que unem pontos com a mesma intensidade, assim como contornos unem pontos com a mesma elevação.
enquanto combina vetores de gradiente no limite da região de pintura. Para isso, são utilizadas de alguns métodos de dinâmica de fluidos. Depois de obtidos, a cor é preenchida para reduzir a variação mínima nessa área. Este algoritmo é habilitado usando o sinalizador cv.inpaint_ns. Bom, então, pessoal, agora a gente vai aqui apresentar alguns testes práticos sobre o inpainting. A gente vai estar realizando esses testes em Python com o auxílio da biblioteca OpenCV. Bom, na biblioteca OpenCV a gente tem a parte de inpainting, onde ela é uma enumeração que ela carrega para 0 o valor de inpainting para Navier-Stokes e para 1 o inpaint com o auxílio do algoritmo de Alexandre Tellier. Bom, a função em si, ela carrega a nossa imagem danificada ou deteriorada, ela carrega a máscara, que vai dar a informação de onde estão os detalhes, a gente tem a imagem de saída, o raio, que é de quantos pixels a gente vai permitir na região vizinha, as partes danificadas. E a gente tem uma flag que vai ser o que a gente vai escolher aqui, entre as duas, só que no nosso caso a gente vai utilizar as duas, ok? Bom, aqui vocês podem ver aqui o formato, né, da função, como ela fica em Python. Bom, agora a gente vai aqui realizar alguns testes. Para esses nossos casos de teste, a gente vai precisar importar a biblioteca da OpenCV. A gente vai precisar importar o NumPy, tá? Bom, para o nosso código, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que carregar a nossa imagem de teste. A gente vai ter que carregar a nossa máscara, realizando a leitura. E aqui estão as nossas duas funções que vão executar os algoritmos de inpainting. Primeiro a gente vai passar pelo algoritmo de Tellier e depois nós passaremos pelo algoritmo de Navier-Stokes. Então nós vamos demonstrar essa imagem e por fim vamos realizar o teste. Vamos escrever aí salvar imagens e realizar. Para o nosso primeiro caso de teste, nós vamos utilizar essa figura aqui de um retrato do Abraham Lincoln, onde nós podemos ver que tem uma rasura que corta a imagem bem na parte superior. Para isso, nós criamos uma máscara neste formato, onde nós temos a rasura. Aqui nós realizamos a importação das duas figuras, tanto da nossa figura com a rasura quanto da máscara. Então executamos o algoritmo para ver se ele vai gerar a correção. Executando o nosso programa, ele cria uma nova janela e aqui podemos analisar que a rasura antes sobreposta sobre a figura foi retirada. Bom, para o nosso próximo teste nós temos essa figura. A ideia é que a partir desta máscara criada aqui, ele seja removido e nós teremos somente aqui o ambiente. Executando o nosso teste, vocês podem ver que ele foi totalmente removido, porém em questão de texturas, esse aqui fica bem mais claro de que algo aqui foi retirado. Para o nosso próximo teste, temos uma figura aqui do nosso querido Messi. E como vocês podem ver, existem algumas rasuras na figura. Aqui nós temos a máscara, que vai retirar esses pequenos defeitos da imagem. E vamos para o teste. Executando o nosso arquivo, temos aqui a figura final gerada sem as rasuras. Por fim, para o nosso último teste, nós temos essa figura aqui de uma atriz, onde foi recortado na diagonal e nós temos a seguinte máscara, de apenas uma linha entre dois triângulos. E para executar, vamos aqui no nosso código, por fim, e aqui está.
A figura junta novamente. Bom, ficou meio claro que quanto mais complexa a figura e quanto mais os detalhes, acaba que a figura não sai tão perfeita, né? É possível perceber, né, alguns detalhes ali que houve alguma edição. Porém, o caso do inpainting é justamente este. Bom, dado os testes que nós fizemos, nós podemos ver aqui alguns os resultados, né, perante a utilização das figuras originais com as suas respostas máscaras e por fim a figura final. Conclusões. Em virtude dos fatos mencionados, a técnica de inpainting se mostrou eficiente em realizar as medidas de recuperação e restauração de imagens danificadas ou deterioradas pelo tempo. Se baseando nas técnicas de restauração física e dos algoritmos de Alexandre Telea e das equações de fluidos de Navier-Stokes, foi possível a implementação do inpainting digital. O objetivo foi então concluído com eficiência e permitindo assim uma grande absorção de conhecimentos para os alunos que participaram do trabalho.